Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz, eu me chamo Alexandre e eu queria compartilhar algo a respeito de missões e evangelismo. Esse assunto que está em alta nos nossos dias atuais, principalmente no meio dos jovens, ele precisa ser compreendido corretamente à luz das Escrituras. Quando falamos de evangelismo, nós não estamos falando apenas de levar uma mensagem ao pecador, mas nós estamos falando de levar o evangelho ao pecador. Ou seja, evangelismo requer uma mensagem específica. Evangelismo não é eu falar o que eu penso, evangelismo não é eu falar o que eu estou ouvindo de A ou B, mas evangelismo é eu entender o que Jesus e os apóstolos falaram acerca desse assunto nas Escrituras. Nós não podemos confundir evangelismo com simplesmente chegar diante de alguém e falar: Jesus te ama. Por quê? Porque Jesus amar o pecador é uma verdade, mas não é uma verdade completa. O pecador, ele precisa entender que é amado, mas ele também precisa entender a necessidade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso vem por meio da mensagem de arrependimento, mas também nós vemos que algumas pessoas confundem evangelismo com caridade ou ação social. Mas ação social e caridade faz parte de uma vida piedosa cristã, mas não necessariamente significa evangelismo, até porque as nossas caridades vão suprir a fome momentânea de pessoas, mas a única coisa que pode transformar a eternidade delas é a pregação do evangelho. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai dizer no capítulo 10 que como invocarão aquele de quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Essas pessoas, para invocar Jesus, para crer em Jesus e para ser salvas, elas precisam ser constrangidas por intermédio da pregação do Evangelho. Quando nós olhamos João Batista, Jesus e o apóstolo Pedro, eles carregavam uma mensagem em sintonia. E essa mensagem para o perdido era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, o que eles falavam era: mudem de vida. Mudem a mentalidade de vocês, porque um reino está chegando e agora vocês precisam viver de forma que corresponda com esse reino que chegou. Mas é certo que um perdido não tem como corresponder com arrependimento sem antes ele ser convencido pelo Espírito Santo. Agora, esse convencimento do Espírito Santo vem por meio da pregação. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a palavra do homem, é ouvir a palavra de Deus. Então, quando se fala de evangelismo, nós precisamos pregar a palavra de Deus na sua plenitude. Ou melhor, ensinar acerca de morte espiritual e salvação por intermédio do sacrifício de Cristo. Em Romanos, no capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo também diz, no verso anterior, em Romanos capítulo 3, verso 10, ele diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Para o homem ser salvo, ele precisa entender que ele não é justo. Para o homem ser salvo, ele precisa compreender que ele é um pecador e que se ele não se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele irá para o inferno. Porque Jesus deixou bem claro, o texto áureo da Bíblia, como nós citamos e conhecemos, João 3,16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos João 3,16, a Bíblia deixa bem claro que Deus amou o mundo. Paulo aos Romanos vai dizer que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Mas algo específico no livro de João, no capítulo 3, verso 16, ele diz: para que todo aquele que nele crê. Ou seja, a salvação, ela não será apenas por intermédio de fazer boas obras. Ela vai ser por intermédio da fé no nome de Jesus. Quando nós falamos sobre isso, nós percebemos que muitas pessoas confundem esse assunto porque elas olham para a vida de fulano de tal e diz: rapaz, ele é muito bom, ele faz caridade, por isso ele vai para o céu. E deixa eu falar para você, meu irmão, caridade não salva ninguém.
Se caridade salvasse pessoas, Cristo não precisaria morrer em nosso lugar. Por isso é necessário entender que o que salva o homem é a fé no Filho de Deus, que morreu não para que o mundo fosse condenado, mas fosse salvo por intermédio dele. Então, entendendo o plano da salvação, nós podemos seguir adiante. Nós podemos enxergar através disso que o mundo está em causa, o mundo está em trevas, mas há uma esperança, e a esperança é a pregação do Evangelho.